Olá, amigos, nossos companheiros pelados patriotas. Já está mais uma edição aqui do nosso canal e hoje estou aqui com o nosso amigo, né? Ele que é de um movimento, né? Movimento cada vez mais crescente, né? Imagino eu que só tem como crescer agora. É o nosso amigo Adler. Tudo bem, Adler? Tudo bem, é uma grande honra estar aqui com vocês hoje, cara. Então, hoje eu trouxe aqui o nosso amigo Adler, né? Você é do Amapá, Adler? Eu sou do Amapá, mas eu moro em São Paulo. Eu sou importado. Importado, você está no São Paulo há quanto tempo, amigo? Eu estou em São Paulo desde 2020. Eu vim pra cá em 2020. Sim. E você foi para São Paulo por causa de política ou não? Ou por causa de trabalho, de estudo? Sim, por causa de política. Eu era coordenador estadual lá no Amapá, do MBL, e o Márcio Colombo era coordenador nacional, né, na época do movimento, e a gente criou uma amizade. E ele disputou a eleição aqui em 2020, em Santo André, que é onde eu moro hoje. Então eu vim do Amapá para ajudar na coordenação da campanha dele, ele teve êxito, ele foi eleito e me convidou para ser o chefe de gabinete. Então eu estou desde 2020 chefiando o gabinete do vereador Márcio Colombo. Sim, então, olha, você, no caso, você é cristão, tal como eu, olha só, vejam só, né? E irmão batista também. Mas, enfim, Então, você é evangélico de berço também? sou, cresci em um Lá Batista. Sim. Eu não sei se tem lá batista, mas, enfim. Eu vi uma live que você fez lá com o Renan e com o Bisoto? Com Iago. Foi Iago. Eu fico vendo as lives do MBL, tudo eu. Quem virava com o Bisoto foi o Ivan, né? O Ivan que já veio aqui várias vezes. Isso. Aí eu queria conversar com você sobre o momento do Brasil em relação à religião. Eu sou um cara que eu sempre fui um cara bastante religioso. A maior parte dos livros que eu já li na minha vida são livros sobre religião. Né? A minha cosmovisão política é baseada na minha religiosidade. E a gente está vendo que o atual momento brasileiro existe uma invasão, né, do tema religioso dentro do espaço político. E você, como cara que tem uma inclusive eu acho que deve trabalhar com política, né? Deve respirar esse tema. E também está inserido no meio religioso, talvez a gente possa debater aqui algumas ideias, né? Do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Mas, enfim, como que você vê a inserção dos evangélicos nessa eleição, essa que acabou? Cara, são dois pontos. Eu vejo que hoje os evangélicos têm espaço político, eu não sei se isso é qualitativo ou não, mas de fato existia uma exclusão dos evangélicos, cristãos de forma geral da política. Era tratado como se fosse uma escória. A grande intelectualidade brasileira via os evangélicos e falava que vocês não podem entrar no espaço público de debate porque vocês acreditam em Jesus e creem na Bíblia. Então não havia espaço. Hoje, com a ascensão do Bolsonaro, as igrejas evangélicas conseguiram ter um espaço. E eu vejo isso como esperteza do Bolsonaro. Era um público que foi afastado do debate público, era um público que tinha carência de representatividade nacional. E quando o Bolsonaro viu isso, ele juntou o útil ao agradável para ele. Porque são pessoas que acreditam de graça, em regra, não estou falando do pastor, estou falando do evangélico em si, acredita por um ideal, por princípios e valores. E é a boa parte da população, principalmente quando junta protestantes evangélicos, né, e católicos. Mas, de forma positiva, eu vejo poucos representantes legítimos no sentido de que, de fato, creem naquilo que defendem. Muitos estão só apenas se utilizando da fé para fazer um curral eleitoral, como o Marco Feliciano, por exemplo. Ele não representa os valores do bom cristianismo, do bom uso do evangelho. Na verdade, ele só fala: eu sou contra o aborto, contra a ideologia de gênero, sou cristão, então vote em mim. Calma, cara. Ser cristão não é isso. Ser cristão não é você só ser contra coisa. Você tem que ser propositivo. Você pega o Martin Luther King, por exemplo. Eu sempre gosto de citar ele. Você já deve estar chato de me ouvir falando disso. Ele era contra a segregação racial, mas ele não falou só sou contra isso. Ele foi e fez algo. Ele apresentou algo a partir da luz do evangelho. Quando você pega a nossa bancada evangélica, não tem nada. É só discurso, não tem um efeito prático baseado na nossa cosmovisão. Então, teve o lado positivo de evangélicos hoje poderem participar de forma explícita do debate público, mas o efeito qualitativo disso foi muito baixo, que é a questão da direita. A direita não tinha espaço. Hoje tem espaço, mas não é uma boa direita, entende? Sim. A pessoa fala muito sobre Estado laico, sobre mistura entre política e religião. Eu, pessoalmente, acredito que é possível haver uma mistura, contanto que essa mistura seja boa. Você deu um exemplo quase que pontual
no momento em que a religião colaborou com uma mudança social positiva, que foi o ministro Martin Luther King, que era cristão batista, e que instrumentalizou a igreja, naquela época, a igreja negra, em virtude da marcha para os direitos civis, né? No entanto, a gente deve lembrar que naquele contexto daquela época, nos anos 50 e 60, a maior parte das igrejas batistas foi refratária ao movimento dele. Inclusive, quando perguntado ao Billy Graham, que é o maior nome da igreja batista do século passado, se ele iria apoiar o Martin Luther King, o Billy Graham falou assim: estou muito preocupado pregando o evangelho para apoiar política. Mas mais tarde ele apoiou o Nixon, ou seja, mostrando que ainda naquela época existia um ativismo muito forte no sul dos Estados Unidos. Sim. Enfim, e se a gente for olhar do ponto de vista histórico, foi a igreja batista, ela foi a branca, no caso, né? Ela foi uma das vozes do Sul, é porque existe diferença, né? A Batista do Sul é a que você está se referindo. A maior convenção batista, a maior convenção religiosa protestante dos Estados Unidos é a Igreja Batista do Sul. Mas ela foi batista e refratária não só aos direitos civis dos negros, mas também a integração que veio depois. Inclusive, quando uma das últimas medidas aí da Suprema Corte foi que as universidades elas tinham que ser, não podiam ser segregadas. E as principais universidades que eram segregadas eram as religiosas. Mas, enfim, também teve a questão na África do Sul, que a igreja calvinista lá da África do Sul é uma das igrejas que legitimava o regime do apartheid. Uma vez eu conheci uma pastora dessa denominação, e a culpa que eles têm dos calvinistas lá em relação a isso é tão grande que hoje eles estão até casando homossexual, né? E tolerando homossexual, porque eles realmente estavam com uma imagem muito queimada pelo aquilo que eles fizeram. Então, ou seja, no passar da história, a igreja evangélica nem sempre, eu posso falar até que quase nunca colaborou para o bem da sociedade. Eu estava lendo um livro do Caio Fábio, de 92, eu acho, que é Os Cristãos e o Impeachment. E eu estava vendo uma coisa que eu fiquei até horrorizado no livro, né? Que o único grupo que defendeu o Collor até o final foram os evangélicos. Porque eles achavam que se o Collor fosse impeachmentado, as igrejas ficam fechadas, o Brasil entrar em comunismo, blá, 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 tudo pânico moral que a gente já está acostumado. Mas, enfim, eu tenho muito medo, porque muitas vezes a instrumentalização da religião não é usada para o bem. Eu gostaria que fosse usada para o bem. Mas, por exemplo, vou fazer uma pergunta para você, amigo. A gente já teve candidatos como, por exemplo, o Garotinho, em 2002, que eu conheço pessoalmente, tem a Marina, em 2010, 2014, 2018, e eles não conseguiram unir o público evangélico. Aliás, eu nunca vi a igreja evangélica unida em volta de nada. Nem Jesus uniu a igreja evangélica, mas o Bolsonaro uniu. Por quê? Cara, é difícil explicar isso, porque quando você pega essa união evangélica, eu acho que são dois caminhos diferentes. O primeiro é o caminho ideológico, que é visto e representado nos anseios desse público. Quer ser contra o aborto, a favor da liberdade religiosa, e etc, etc. O outro aspecto é a manipulação de massa através dos grandes líderes evangélicos, a lá o Silas Malafaia, o Edir Macedo e etc. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o instrumento político através da manipulação. O outro é através do convencimento de determinadas pautas. Isso a gente tem que admitir que o Bolsonaro conseguiu. Ele conseguiu convencer muitas pessoas que ele representava de fato aquilo, mesmo sem representar. Então, nesse aspecto, é exatamente por isso. Agora, os exemplos que você citou, em momentos que os evangélicos erraram, de fato, a igreja é feita de pessoas. E pessoas erram, pessoas são imperfeitas. Inclusive isso é bíblico, lá em Romanos 7, diz que o bem que a gente quer, a gente não faz. O mal que a gente não quer, a gente faz, porque a gente já nasce no pecado. Então isso, inclusive, é uma cosmovisão cristã. O ponto que eu digo sobre cristãos estarem na política, eu não digo de forma instrumentalizada através da própria igreja. Eu digo, existem bons cristãos que podem ser bons parlamentares. Existem bons cristãos que são muito técnicos e podem contribuir no debate público e na democracia brasileira. Assim como, por exemplo, o próprio Abraham Kuyper. Ele foi primeiro-ministro holandês e ele investiu muito em educação, enfim, e foi um ótimo primeiro-ministro. Então tem pessoas sérias que conseguem fazer esse trabalho e tem pessoas que acabam atrapalhando, que acabam prejudicando o debate brasileiro, o debate mundial, enfim, onde essas pessoas entram de mão. Mas não se trata da fé, se trata da pessoa que comete esses erros. Você pega Lutero, por exemplo. Lutero cometeu erros. Calvino cometeu erros. Mas ainda assim representaram em algum momento parte boa para isso. Você pega o terceiro presidente americano, o Thomas Jefferson,
Foi o cara que garantiu muitas coisas boas, inclusive os princípios de liberdade na Constituição norte-americana, mas que era escravagista. Entende? E era um cristão e se baseou numa cosmovisão cristã e errou em aspectos e acertou em outros. Então é isso que eu digo. O uso instrumentalizado da fé, através da igreja enquanto instituição, eu acho isso errado. Eu acho importante cristãos que são técnicos, preparados e que podem contribuir. E essas pessoas não podem ser excluídas só porque são cristãos. Esse é o meu ponto. Sim, mas eu perguntei por que o garotinho, que era evangélico, não conseguiu unir a igreja evangélica, a Marina Silva, que é evangélica, não conseguiu unir, mas o Bolsonaro, que não é evangélico, apesar de ter se batizado lá no Rio Jordão, fez aquele teatrinho, né, ele conseguiu unir. O motivo pelo qual na minha opinião, acho que isso aconteceu, foi porque houve um alinhamento de pautas, né, não um alinhamento de fé. Porque a igreja evangélica, ela cedeu uma série de apostasias, né? Evangelho da prosperidade, teologia do coach, confissão positiva, até chegar na linha que até eu acreditava que nem existia, fui convencido que existia aquela realidade, que é a teologia do domínio, que é essa instrumentalização da religião para vamos dominar a sociedade, vamos impor nossos valores, né? Sim. E aí eles usavam realmente o Bolsonaro instrumentalizava, vamos pegar esse bonde, que é o bonde popular. E ele tinha uma atração realmente que outros candidatos não tinham. Mas eu fico imaginando, talvez se ele fosse cristão, ele não teria unido a igreja evangélica tal como ele conseguiu unir. Mas, enfim, o grande ponto que eu fico muito preocupado quando eu vejo essa questão do evangélico na política é o seguinte. Eu acho que o Brasil não precisa de políticos evangélicos. O Brasil precisa de evangélicos na política. Quando eu morava em São Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer o cara que atualmente ele é secretário, não vou falar o nome dele aqui, mas atualmente ele é secretário de educação, de habitação do município de São Paulo. E ele é evangélico. E ele é o exemplo de um evangélico na política. Ele não se elege falando assim, aborto, gay, trans, lacração, sou contra isso, não. Ele é um cara capacitado na área dele, referência na área dele, né? Ou seja, ele é um bom profissional que foi alçado a uma posição pelas suas capacidades técnicas. E acontece que todo domingo ele está na igreja. Ou seja, ele é um evangélico que está fazendo um excelente trabalho, e muito desse bom trabalho que ele faz é por causa dos valores cristãos que possibilitaram a chegada dele lá. Eu acredito que o Brasil precisa de evangélicos nesse sentido. O problema é que a gente está levando para o Congresso despachantes de igreja, lobistas da religião. Pessoas que só falam para o curral. Hoje a gente tem 33% de evangélicos mais ou menos na população e mais ou menos uns 15% de evangélicos no Congresso. Ou seja, os evangélicos são subrepresentados. O motivo pelo qual eles são subrepresentados é justamente por causa do baixo nível técnico de muitos desses caras. Porque se os evangélicos tivessem... até porque é covarde falar disso, né? Boa parte dos evangélicos tem um nível cultural limitado por causa da questão econômica brasileira. E isso impossibilita que haja realmente uma presença orgânica dos evangélicos na sociedade, em postos mais elevados, né? Ou seja, mas como você vê isso? Se você fosse inserido na política, você seria um político evangélico ou um evangélico na política? Você, Adler? Eu acho que seria um evangélico na política, mas não sem esconder a minha fé. É o que eu estou dizendo. Hoje a gente vive, pelo menos na minha opinião, existe uma diferença entre você ser moldado pelos princípios e levar esse princípio ou optar por afastar, tudo bem. Mas você não necessariamente precisa esconder aquilo e não representar outros anseios culturais que são necessários para se ganhar voto ideológico. Muitos dos evangélicos que a gente vê hoje no parlamento, por exemplo, eles não são eleitos por anseios ideológicos, eles são eleitos por compra de voto. É o deputado que fala, olha, pastor, se você me apoiar, eu vou te dar um dinheiro aí para você construir a sua igreja. Ó, pastor, se você me apoiar aí, eu vou colocar uns irmãos da sua igreja na prefeitura para onde eu vou mandar emenda. Então, saber fazer essa diferenciação é importante, é separar o joio do trigo. O que eu estou defendendo, e de forma muito explícita, é que a cosmovisão a qual eu tenho, e muitos irmãos da fé também têm, é que possam ser representados tanto no âmbito moral e cultural, e a questão legislativa e técnica também seja expressa. Eu acho legítimo um cristão lutar contra o aborto quando a gente vê risco disso acontecer. Eu acho legítimo a gente lutar contra ideologia de gênero ou cultura woke, porque a gente vê indícios disso acontecendo. Às vezes parece piada, mas a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos e é muito preocupante. É muito preocupante. Coisas que acontecem no Brasil também, em pequenas medidas, também preocupam. Então, é legítimo esse anseio de cristãos que se importam com essa pauta. Porque ele fica preocupado porque ele não vê o filho dele quando ele está na escola. Ele não sabe o que ele está aprendendo lá. Cara, eu falo por mim mesmo. Eu, dentro do ensino médio, eu sofri
não vou falar de ataques, mas de tentativas de doutrinação ideológica muito forte. Porque não é chegar e falar você é burro porque você é cristão. Não. São princípios que vão sendo ensinados em sala de aula que vão, de alguma forma, desconstruindo a sua fé. E eu acho, e aí é uma visão, inclusive, liberal, que os pais têm o direito de escolher o que eles querem que os seus filhos aprendam em sala de aula e o que eles não querem. Então, Mas tem um limite para isso, né, Adler? Depende. Qual o limite seria? Terra plana, negação do local. Não, óbvio, pelo amor de Deus, claro. A gente está falando daquilo que é científico, daquilo que é comprovado, tem que ser ensinado e ponto final. Mas, por exemplo, evolucionismo. Perdão? Evolucionismo. Você acha que é possível um pai evangélico aceitar? Óbvio. Não é porque você é criacionista que você exclui necessariamente o evolucionismo. Inclusive, existem teorias que dão base para o evolucionismo dentro das próprias escrituras. Então, essa é uma divergência que pode acontecer, mas isso não exclui o cara de defender isso, entende? E de querer que o filho dele aprenda sobre isso. Da mesma forma que não necessariamente se exclui também o criacionismo. Hoje você não é aceito. Se você for querer fazer uma tese séria sobre a defesa de criacionismo, é excluso da sociedade. Eu particularmente, eu nunca entendi qual é a birra de muitos cristãos e evangélicos com o evolucionismo. Porque o evolucionismo ele não explica a origem da vida, ele explica apenas a relação entre as espécies. É uma coisa muito, sabe, sem lógica. Agora, eu gostaria já de adentrar aí e perguntar para o Adler, né? Primeiro apresentar, meu nome é Vitor, né? E é o seguinte, Adler, a gente viu aí com o bolsonarismo a inserção, né, do Deus, Pátria e Família, né? Eu costumo falar muito nos meus vídeos que Deus, Pátria e Família não é necessariamente política, é cultura. Né? É algo que está dentro da cultura do nosso país, está instalado e são grandezas que, se bobear, está muito acima da política. Mas a gente viu aí o que foi o bolsonarismo e o Deus, Pátria e Família do bolsonarismo, a gente viu o que foi isso, né? Agora, perguntando para você, diretamente para você que está, né, inserido aí na galerinha do MBL, o que seria colocar Deus dentro de uma perspectiva liberal, né? Assim, em termos práticos também, porque só falar, né, é ser contra o aborto, a coisa fica numa pegada, parece uma perfumaria, tá ligado? Eu acho que tinha que ter alguma coisa no sentido, o que é Deus em termos práticos, na política, sacou? Sim, eu entendo o teu ponto. O que acontece é que a gente precisa hoje, eu vou usar um termo, eu vou tentar achar um termo menos pejorativo. A gente precisa de alguma forma expurgar a forma com que o bolsonarismo tratou esse assunto. Porque a forma que está é uma forma que está banalizada. Por isso que eu estou dizendo muito que eu estou tentando formar novas lideranças, conversando com cristãos que querem ajudar nessa construção, para que a gente tenha assim, os princípios e valores, mas o principal não seja esse. Eu até brinquei no MBL News, muitos cristãos que eu estou conversando queriam com que Kataguiri fosse confessional, fosse declaradamente evangélico. Porque aquilo pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não estrague o que. Não, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. A maioria dos evangélicos, e principalmente dos que eu estou tentando me comunicar, é que a gente precisa ter bons parlamentares, mas também que representem os nossos anseios morais, entende? É só isso. Eu não acho que a gente tem que ter um Estado teocrático. Eu não acho que a gente tem que ter um Estado confessional. O que eu estou achando que a gente tem que ter é limpar a política teológica que a gente tem hoje. É colocar pessoas que de fato sejam técnicas, mas que também representem um anseio importante da população. Então, aí quando vai para o efeito prático sobre cristianismo e política e liberalismo, você pega a definição de Romanos 13, por exemplo. O Estado, quando é representado ali por Paulo, ele é mínimo. Ele diz ali que a função do Estado é louvar os bons e punir os maus. Os únicos que têm que ter mal da força da espada são aqueles que, de alguma forma, são maus. O que é isso numa teologia bíblica? É o cara que não cumpre a lei, é o cara que mata, é o cara que rouba, é o cara que prejudica de alguma forma a sociedade, e aqueles que são bons têm que ser louvados. Aí você pega em Tiago. Tiago já fala sobre o olhar aos pobres, cuidar dos órfãos, das viúvas, inclusive essa é uma função da igreja, mas que pode ser feita em parceria com o Estado. Quando você pega a questão de segurança, em próprios Romanos, você não deixa uma pessoa desamparada. Você se preocupa com políticas de alguma forma que ajudem os menos necessitados
E não necessariamente seja uma coisa cristã, mas é uma coisa que tem no cristianismo e que dá para estar em consonância com política de Estado. Entende? Sim. Porque eu entendi padres falando do sermão do... Só mais outra coisa, você pega, por exemplo, Provérbios 29, que fala que quando o Estado cobra muito impostos, o povo reclama, o povo se rebela, o povo fica com raiva. Então a gente vai tendo direcionamentos ali com um pouco que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro também falaram e no livro de Provérbios, do que deveria ser um governo. Um governo deveria ser um governo mínimo, um governo que se preocupa com a segurança, em punir os maus, louvar os bons. Quando se vê a questão tributária, o Estado que cobra muito imposto, poxa, Rei Salomão, então você está falando que livro de sabedoria, se o Estado cobra muito imposto, significa que você está levando o caminho para o lado ruim, já que o povo está com raiva. Então, reduza mais os impostos, e uma carga tributária justa. Entende? Então, são essas consonâncias que eu consigo enxergar dentro das escrituras com o liberalismo. Sim, mas eu acho que a Bíblia é mais um livro de princípios do que um livro tal como... É difícil falar de outras religiões, sem ser injusto. Mas, por exemplo, como o Islã, que é taxativo, é um código civil, né? Que diz exatamente como é que a vida tem que ser feita. A Bíblia é mais um livro que fala sobre histórias, que fala sobre princípios, né? Que a gente tem que viver nas nossas vidas pessoais, no caso, né? Eu acho muito complicado quando a gente tenta falar com os casos da Bíblia e tentar levar isso como forma de governo. Acho até um pouco anacrônico. Você, por exemplo, o que a gente viu no Brasil, uma radicalização que chega a ser até estranha para a nossa cabeça tentar coadunar. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo de um padre, né, que estava falando sobre o Sermão do Monte, a defesa dos pobres, da viúva, do estrangeiro, e foi hostilizado por pessoas, dizendo a linha política, né? Porque hoje em dia a defesa do estrangeiro ela é praticamente uma pauta de esquerda, porque a gente vê lá nos Estados Unidos um cara que quis criar um muro para deixar os estrangeiros lá de fora. O defesa do pobre virou comunismo, vai trabalhar vagabundo, entende? Então é complicado porque existe uma instrumentalização da religião, que é muito complicada. Você falou uma coisa interessante, você falou que você sofreu doutrinação no colégio. Eu sofri muito preconceito por ser evangélico nessa época. Hoje, mais velho, eu entendo exatamente o motivo pelo qual eu sofri preconceito. Também porque os evangélicos não eram santos com outras religiões. Você acredita que ainda existe preconceito ainda hoje contra os evangélicos? Hoje? Eu acho que existe de uma forma velada. O que acontece? Hoje você pode ter uma representação evangélica, desde que você concorde com que a grande massa intelectual do país concorda. Não se trata necessariamente sobre o assunto, se trata sobre uma ideologia. Hoje você pega um humorista que seja de esquerda, ele tem liberdade poética para fazer algumas piadas que não sejam politicamente corretas. Se você tem um humorista que seja de direita e faz piadas que sejam politicamente corretas, ele é censurado. Então, hoje se criou uma divisão no Brasil, onde se tem, de fato, uma influência maior da esquerda dentro das mídias, dentro das redações de jornais, dentro, enfim, das universidades, onde se molda um discurso. Isso não vale só para religião, vale para tudo. Se o empresário é de direita e ele dá uma opinião forte, ele vai ser cancelado. Se um cara é um ator e dá uma opinião à direita, ele vai ser cancelado. Enfim, entende? Então, a forma com que isso se dá hoje, ela é diferente. Antigamente era você é o crente do negócio quente. Hoje é você ser cancelado nas redes sociais, ser prejudicado no seu trabalho, enfim. Mas é uma forma mais velada e mais cultural para essa cultura mais progressista que a gente está vivendo. Não necessariamente a perseguição, entende? Do fato, você é burro e tal, mas a questão do cancelamento, a questão de tentar desvirtuar valores, etc. Sim, mas eu posso te garantir que no passado, especialmente no Nordeste, existia perseguição real. Eu tenho um parente meu que já levou tiro, né? Por causa de colocar a igreja em certos lugares. Mas estamos uns anos atrás, né? Dos anos 90 para cá, realmente, os políticos, os evangélicos, ao se inserir na política, eles conseguiram o beneplácito do Estado. E para quem não sabe, antigamente essa proteção não vinha da política, vinha da maçonaria, né? A primeira linha de pastores que chegou aqui no Brasil, para não ser perseguidos, tinha que se aliar à maçonaria. Hoje através do Estado. Mas, enfim, há alguns anos atrás, eu estava num canal americano de esquerda, no TD Americano, eles estavam falando um vídeo sobre teologia do domínio. Na época, eu achei algo tão agressivo que eu pensei assim, isso aí eles querem realmente calar a voz dos cristãos e acabar com a questão do cristão no debate público. Hoje, eu já mudei de opinião acerca disso, de fato, eu já vejo algo complicado. De fato, existem líderes religiosos que instrumentalizam a sua igreja como um plano de poder, né? Transformam o próprio templo, uma franchise da fé, e em época de eleição criam despachantes para a igreja para seguir seus próprios interesses, né? E até aí não está ruim, porque outros grupos podem fazer a mesma coisa.
O grande problema da teologia do domínio é que no debate público, por exemplo, eu estou aqui com você, eu estou conversando com você. Eu posso ter minha opinião, você discorda, e a gente pode chegar num acordo ou não. Mas o ambiente político deve ser um lugar de consenso. O ambiente religioso, o pastor, ele fala e não há contraditório. Ou você aceita ou você vai embora da igreja. Entende? Então, quando uma pessoa com uma teologia fundamentalista, ela vai entrar dentro do espaço público, ela não, político no caso, ela não pode chegar para ditar, eu sei o certo e vocês estão errados, vocês vão ter que impor um jogo de perde e ganha de soma zero, no que o outro está endemoniado, né? E eu represento as trevas, eu represento a luz. Então, essa é uma cosmovisão complicada. Qual que eu acho que deveria ser a visão dos cristãos? Nós temos uma visão cristã, né? Os outros têm uma outra visão, nós vamos mostrar nossos argumentos, vai chegar num consenso, nós podemos vencer ou perder, vamos aceitar perder, e tudo bem. Por que eu estou dizendo isso? Essa teologia do domínio é que explica o fato que tem evangélicos orando na frente dos quartéis nesse exato momento. Tem gente agora ajoelhado na frente dos muros dos quartéis, porque eles não aceitam perder, eles não aceitam o jogo democrático. Para eles, a política virou um jogo no qual é um jogo como se fosse uma torcida. Deus está do nosso lado, o outro lado do demônio, e eles querem realmente impor a vontade deles às outras pessoas. Eu tenho um vizinho aqui, né, que ele é de uma região afro, né, e eu, por motivos alheios, eu nunca fui contra dele, por outros motivos aí, brigas familiares, né. Mas foi a primeira vez, quando teve eleição, eu empatizei com ele, sabe, porque eu vi durante a minha vida, que eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, e aqui tem muitas pessoas de região afro. Mas eu vi, durante a minha vida, eu vi que eles pararam de usar roupas indumentárias deles no meio da rua. Por quê? Porque começou a haver troca de olhares, ofensas, já teve casos de pessoas que jogaram pedra, depredação de templos, né? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro tem uma região que é dominada por um traficante evangélico, que é proibido, só pode ter igreja evangélica. Então, isso me deu uma certa preocupação, porque e nessa favela em especial, dominada por evangélicos, muitos desses artistas evangélicos vão lá, os cantores evangélicos vão lá cantar. Ou seja, eu sinto muito medo da igreja evangélica de perseguida virar perseguidora. E eu vou te falar, eu prefiro ser perseguido. Sim, eu também, sem dúvida. Esse que é o ponto. Eu acho que a gente concorda nesse aspecto. Eu não quero que a gente tenha, de novo, um Estado confessional, uma religião oficial. O que eu quero, na verdade, é trazer... É porque, assim, nós temos muito boas igrejas no Brasil. O problema é que a maioria fica representada pelos que têm aparições públicas, como Silas Malafaia, como Edir Macedo, etc. Então, o que a gente precisa é tentar, de alguma forma, formar novas lideranças para que a gente... Cara, essa é a minha tese principal. Limpar a bancada evangélica e colocar gente que presta ali dentro. Entende? Pessoas que são cristãs, que têm representatividade, que têm a cosmovisão cristã, mas que sejam técnicas, que sejam literalmente, que tenham uma boa formação, que tenham um preparo para contribuir com o Estado, com o governo, mas não que levem a igreja, enquanto CNPJ, para estar lá dentro e tomar decisões, mas sim a cosmovisão cristã. Então, quando a gente vê esse tipo de anomalia que você está citando, o que a gente tem que fazer é construir, parar dessas igrejas boas, ficarem em silêncio e contribuírem de alguma forma. Porque o que a gente está vendo hoje são maus cristãos, não estou nem questionando a fé deles, entende? Mas são maus cristãos públicos que se portam de forma que até envergonham o evangelho, que afastam pessoas de perto de Cristo. Então, fazer essa transformação cultural, ir em grupo de jovens, conversar, explicar, mostrar uma boa teologia acerca disso, é um processo muito trabalhoso, é um processo árduo, mas que eu me comprometi a fazer. Eu não quero que no futuro a gente tenha um congresso 100% cristão ou qualquer outra coisa do tipo para a gente dominar o Brasil e finalmente o Brasil ser a nação cujo Deus é o Senhor. Não é isso que eu quero. O que eu quero vamos decretar que São Gonçalo do Senhor Jesus. O que eu quero é que bons cristãos... O que eu quero é que, de alguma forma, bons cristãos que a gente tem... Poxa, eu vejo muitos presbiterianos aí que têm um currículo muito bom, que contribuem, enfim, em sua cidade e tal. E eu não classismo, os presbiterianos, logo os presbiterianos, coitado, né? Então, aí a gente conseguir formar uma boa teologia política em cima disso e construir boas lideranças que possam somar e contribuir. Por exemplo,
se hoje, só se no futuro, se lá na frente a gente conseguisse trocar os deputados que a gente tem hoje da bancada evangélica por cristãos técnicos que representam os anseios morais que eu defendo, eu já estaria feliz da vida. Ô Adler, eu queria colocar um tema aqui, que é até um tanto quanto polêmico, que é o seguinte, se falou bastante nessas eleições, nessa campanha de modo geral, na ideia da guerra do bem contra o mal. Aquela ideia da guerra espiritual, da Damares, né, não sei o quê. Curiosamente, esse discurso vendeu, cara, e vendeu muito, entendeu? Vendeu, sabe? Deu certo, tipo, deu match, entendeu? E assim, eu gostaria... Vocês estão se escutando através do meu microfone? Tá tudo ok, tá tudo ok. Pra ouvir, quando eu for falar, eu tiro o fone, tá? Descarregou o sem fio aqui. Ok. Então, o que acontece é o seguinte, eu gostaria de saber de você, porque a gente sabe que o MBL agora, eles são assumidamente um projeto de poder, né? Nesse último congresso deixou bastante claro. Eu não tenho problema nenhum com ter projeto de poder, desde que a coisa seja propositiva, desde que a coisa acrescente de fato. Agora, eu queria saber de você, cara, que tipo de... o quão sensível você tá a esse tipo de discurso. Você poderia usar isso em última hora, né, usar dessa cartada, ou já está descartado de vez, porque, por um lado, vocês conseguem capilaridade com esse discurso, mas pelo outro a gente vê o resultado disso aí, né? Como que você avalia tudo isso aí e qual é a sua posição em relação à guerra do bem contra o mal? Comunistas para você são satânicos, diabólicos, ou são apenas um grupo político da qual vocês não concordam? Tá, agora eu vou tirar o fone para poder falar. O que eu vejo? Desde que eu entrei no MBL, em 2016, eu tinha certos preceitos, né, certas visões que hoje eu não entendo que são tão certas quanto eu achava que eu tinha com 16 anos. Por exemplo, se fosse em 2017, eu estaria falando que os bolsonaristas têm total direito constitucional de estar na frente dos quartéis pedindo um golpe de Estado. Hoje eu já não sei se... Eu já não sei não, eu posso afirmar que isso deveria ser crime e boa parte dos caras que estão financiando isso deveriam estar na cadeia, entende? Então, qualquer tipo de sentimento revolucionário que coloque a nossa democracia em perigo, seja ele cristão, inclusive, seja ele comunista, seja ele bolsonarista, eu acho que deve existir sim uma certa lei, uma certa regulamentação para que isso não vire maluquice. Porque hoje a gente está defendendo, sim, de fato, que bolsonaristas sejam responsabilizados, esses malucos que estão na frente do quartel pedindo golpe de Estado, esses empresários que estão financiando esse tipo de coisa, mas muita gente não falou nada sobre os malucos lá que estavam pedindo do PCB, para espancar os ministros do STF. Ou então as palestras que estão tendo aí. Não, mas o Adler, esse é uma Se você falar, aí vai dar o eco. Aí quando você falar, você me avisa que eu coloco o fone. Você vai falar, eu coloco aqui. Espera aí. Não. Não se meu fone tá... Deixa o Adler continuar. Deixa o Adler aí. Tá, então, existe de alguma forma, e eu não sei qual é, tá? Eu ainda não tenho uma proposta acerca desse tipo de regulamentação, mas eu acho que, de fato, a gente tem que ter uma espécie de regulamentação desses atos antidemocráticos. Porque hoje a gente já tem, sim, algo previsto em Constituição, mas quando a gente vê do outro lado quem está fazendo, se torna, de certa forma, ilegítimo uma espécie de perseguição. Porque a forma que está bagunçado o Brasil está bagunçada de todos os lados. Desde o STF, desde o Congresso, desde o Presidente da República, desde a Igreja, desde o PT, desde tudo. Entende? Então, o que eu acho que a gente precisa fazer, de alguma forma, é construir boas leis, boas regulamentações, para que a gente possa ter um debate democrático com uma esquerda democrática maravilhosa, com uma direita democrática maravilhosa, com pessoas que estejam ali para defender um plano de poder propositivo para o país, de acordo com a sua cosmovisão. Então, quando a gente está falando aí sobre a sua pergunta do plano de poder do MBL, eu gosto mais do plano de país. Eu prefiro essa terminologia, mas eu entendo a visão quando o Renan chama de plano de poder, e eu acho que a gente tem que ter um projeto de país que tem que ser implementado através das vias democráticas, tá? Eu não quero fazer uma revolução amanhã para a gente colocar o Danilo Gentili sentado na presidência da República. Então, tem que ser através do convencimento, através do diálogo, através de vias democráticas. E se a gente lançar o Danilo em 2026 e não ganhar, acontece, perdeu. Agora vamos para a próxima e vamos tentar na próxima eleição. Pra qual parte a gente vai?
Mas eu queria dar uma dica pro Adler, em vez de ficar nessa punhetagem aí de plug aí com fone, é o seguinte, você falou, você habilita o microfone, você tá escutando, você muta o microfone. É mesmo melhor, eu acho mais interessante. Se você ficar... Sim. Eu gostaria de saber do Adler, você como cristão batista, um dos motes da Igreja Batista é a separação entre igreja e Estado. Talvez a sua igreja. Eu sempre fui um cara preconceituoso pra caralho, né? Eu sempre achei que as igrejas históricas fossem aquelas que seguissem um evangelho pleno, bíblico, né? E as igrejas petecas, né? Banco de plástico, né? O pastor nem foi seminário ou foi seminário pela internet, né? Eles estão falando labachura, língua estranha, né? Enfim, pessoal, eu sempre fui preconceituoso, né? E eu sempre imaginei que as igrejas mais fáceis, dadas a instrumentalização, seriam a Igreja Universal, essas igrejas caça-níquel, né? Então, eu sempre assim, se o anticristo vier, né? Eu sabia que essas igrejas mais vulneráveis iriam adorá-lo, né? No entanto, eu fiquei surpreso, né? Porque igrejas que tinham a minha alta conta, né? Foram completamente instrumentalizadas, né? Em muito menos grau, mas se renderam completamente. E isso me causa extremo desconforto em saber que alguém com pautas completamente que é antítese do Evangelho, né? Teve o apoio incondicional dos evangélicos, por exemplo. A gente serve a uma pessoa, eu não sei o círculo, não sei vocês, a uma pessoa que morreu torturada, né? Então, como que eu vou apoiar um cara que abertamente fala que é a favor da tortura, né? Então, enfim, praticamente tudo aquilo que ele fala, né? Por exemplo, bandido bom é bandido morto, que é a morte dele. Na minha época, o evangélico fala, bandido bom é bandido convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque eu ainda acredito em regeneração, enquanto acreditar em Jesus, né? Mas, ou seja, a própria igreja, né? Parece que ela colocou Jesus para debaixo do tapete para colocar um falso ídolo no lugar, né? Assim como Jerusalém preferiu Jesus em prol de Barrabás, a igreja evangélica também preferiu Jesus e colocou lá um ídolo político no lugar, né? É o bezerro de ouro. O bezerro de ouro. O jumento de bosta, né? Como diz o Nando Moura. Mancharam nossa bandeira, né? Falaram que a nossa bandeira jamais seria vermelha, né? Mas eles mancharam nossa igreja, nossa bandeira de sangue e de merda, né? Aí acontece. E aí, vamos lá. Eu acho que o triste dessa história foi que igrejas presbiterianas foram instrumentalizadas, né? Pessoas do Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil foram fazer parte do governo Bolsonaro, o que praticamente blindou. Eu até acho que foi algo maquiavelicamente interessante que ele fez, porque ele identificou que a única parcela da igreja evangélica que poderia ter massa crítica suficiente para fazer oposição para ele, dentro da igreja evangélica, seria a igreja presbiteriana e a batista. Então ele foi lá e já cooptou, deu mais caro para esses caras do que para o resto da igreja. Logo ele fechou a porta para qualquer tipo de divisão e virou um bloco. E aí acontece, quando a igreja, meio a meio votando, isso é impossível, né? Se você instrumentalizar essa igreja. Mas quando a igreja ficou 80% a favor de um candidato, o que aconteceu? Os 20% ficaram calados, ou simplesmente pararam de frequentar, né? E os outros 80% se viram empoderados, né? A ponto de que teve igreja cancelando o culto, né? Para fazer, que aí realmente, nem em 2018 eles fizeram isso. Nem em 2018 eles fizeram isso. Igrejas pintando de verde e amarelo, como se fazendo papo. Se a gente não fosse otário, se eu soubesse por que eles estão todo mundo pintando de igreja de verde e amarelo, coisas abjetas. Fora, falando de púlpito, quem que cara tem que votar, pastores demitidos porque criticaram o Bolsonaro, ou demitidos simplesmente porque não quiseram fazer campanha pro Bolsonaro. Teve igrejas aí, presbiteriana fez um manifesto aí para tirar os comunistas da igreja. Igreja Assembleia de Deus, Belém, né? Parece que eles fizeram um negócio que se você votou no Lula, você não vai mais poder tomar ceia. Ou seja, algo tipo assim, assintoso, né? Coisa assim, completamente... Por exemplo, para mim é o seguinte, se votasse em alguém que é contra o evangelho, ok. O problema é instrumentalizar a casa de Deus, né? E Jesus falou, né? Minha casa vai ser conhecida como lugar de oração. E eles usaram, e não como lugar de instrumentalização política. Mas fala, para você, qual é o limite da inserção da igreja? Porque mesmo que o Bolsonaro fosse um candidato do bem, não é? Ele é o cara das trevas, ainda assim seria criminoso esse tipo de... Até porque os caras profetizaram
Eles falaram que o Lula... Mentiram intencionalmente. Falaram que o Lula ia fechar a igreja. O Lula nunca falou que ia fechar a igreja. Quem falou isso sabe que tá mentindo. Tem um pastor aí que falou que o PT ia roubar as crianças dos pais. Né? Os caras mentiram. Profetizaram. Falaram assim, Deus está me dizendo, já tá, a vitória é nossa, né? E depois não deu certo. Caiu os créditos. Qual que é o limite, Adler? Tipo assim, da inserção porque aí sabe o que aconteceu foi um vexame, né? A imagem do... Eu até tenho um vídeo que eu passei pro Vitão, que no dia da apuração dos votos, a igreja inteira lá no Piauí, eu acho, todo mundo de verde e amarelo, né? Orando para que a apuração houvesse uma reviravolta na apuração, né? E aí, petistas, que lá no Piauí só dá essa praga, né? Entravam na igreja com um copo de cerveja na mão, né? Aí o cara falou assim, olha só, tem gente do PT profanando o templo de Deus. Aí o cara do PT chegou e falou assim, vocês fizeram o primeiro? Fala aí, Adam. Fala. Não, surreal. Só pra deixar claro, eu não sou membro de uma igreja batista hoje, tá? Eu sou de tradição batista, cresci em um lar batista, minha confissão de fé é batista, só que hoje eu frequento uma igreja chamada Onda Dura, que na minha opinião é uma igreja batista pintada com a parede preta. Mas enfim, só pra fazer essa correção. Eu acho que o limite é exatamente o que Deus já deixa escrito, o que Jesus, inclusive, falou. Quando ele chega lá no templo, ele vê aqueles cambistas, aqueles mercenários usando o templo como comércio, ele pega, e não é brincadeira, ele faz um chicote e mete porrada. E expulsa aquela galera de lá à base de chicotada. Pra sair daqui que a casa do meu pai não é comércio. Eu acho que é a mesma coisa. A gente só troca o comércio pelo comércio da fé, que é literalmente fazer política. Onde é que está o erro? É errado o pastor falar sobre política? Na minha visão, não. É errado o pastor ensinar princípios políticos como uma pregação, mostrando o que tem a ver, o que não tem? Eu acho que não. O problema é você pedir voto na igreja, é você fazer terrorismo psicológico com a Bíblia dentro da igreja, em qualquer lugar, na verdade. Você levar o político na igreja para pedir voto em época eleitoral, para orar, falando que ele é o escolhido de Deus. Agora, ensinar boa teologia acerca da Bíblia, eu acho que essa é a postura correta que uma igreja, que um pastor deveria adotar. Agora, essa forma politiqueira de prostituir o púlpito da igreja, prostituir o altar da casa de Deus, para o cara pedir voto, para fazer política, para fazer politicagem com o nome de Deus, cara, isso é demoníaco. Isso não é cristianismo, isso é demoníaco. Essas pessoas vão ser responsabilizadas perante Deus. Isso não é bíblico, isso é literalmente demoníaco. Então, o que a gente tem que fazer agora, enquanto cristão, é exatamente fazer essa limpa. Não adianta ir com um cara velho da igreja. Quando eu estou marcando as agendas e tal, para fazer essa minha palestra, que eu estou levando em algumas igrejas, eu falo que eu quero ir preferencialmente em culto de jovens. Preferencialmente em culto de jovens. Eu não vou para falar de MBL, eu não vou para falar de partido, plano de poder, de nada. Eu vou falar o que a teologia fala acerca da Bíblia e princípios e valores que podem ser consonantes, que a gente precisa de bons nomes evangélicos e cristãos na política. Não para representar a igreja, mas para representar a sua própria cosmovisão cristã, sendo um técnico, tendo base teórica, base argumentativa, tendo um quadro técnico para representar no debate público. Então a gente precisa, de alguma forma, limpar isso. Trazer bons nomes e principalmente criar uma cultura dentro da igreja através desse diálogo que a gente está tentando formar, que a igreja não pode de novo ser prostituída para o político de ocasião. A igreja não pode permitir que o político suba no altar para pedir voto, para fazer politicagem, igual aconteceu na Assembleia de Deus do Brás, em Alagoas, onde estava tendo literalmente no horário de culto a galera de verde e amarelo lá com bandeira do Bolsonaro, com faixa do Bolsonaro, tocando o jingle do Bolsonaro, ou na igreja Batista Lagoinha que o presidente subiu... Funk do Bolsonaro? Funk? Não, aquilo foi horroroso, cara. Eu amava a Cristina Mello, mas cantando funk do Bolsonaro na igreja. Não. Exato. Aquilo ali foi horroroso, velho. E o ônibus, né? Lembra o ônibus do Aliança pelo Brasil? Quando o Bolsonaro estava coletado as assinaturas, colocaram o ônibus na frente da igreja presbiteriana. O Silas Maracutaia, ele fez uso desse versículo aqui. Juízes, capítulo 10, versículo 3. Depois veio Jair, de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Você está vendo? Está na Bíblia, está na Bíblia. Pode a gente tá aqui, mas o crente, amigo, o povo humilde da palavra, até bem intencionado, pessoas bem intencionadas. Não ruins.
são pessoas trabalhadoras, pessoas sinceras, pais de família. Vem um negócio desse aqui e falam, então é ele mesmo, ele é o enviado de Deus. E a própria forma como... então, a própria forma como o cara se trata é como se ele fosse um ungido. Ele fosse o Messias, né? Então, esse tipo de instrumentalização da religião que já seria errado se fosse um candidato bom, né? O cara não fez absolutamente nada, né? A única coisa que eu vejo as pessoas falarem bem dele, não, mas ele livrou o Brasil do comunismo. Comunismo imaginário, né? Mas, enfim, eu digo exatamente a mesma coisa que você, cara, quando eu tô conversando com jovens e tal. Eu falo, já seria errado tudo isso que aconteceu dentro de igreja se fosse um candidato bom. Eu falei isso no congresso, não sei se algum de vocês estava presente no congresso do MBL, eu falei isso, se um dia o Renan inventar de colocar, da gente levar político pra pedir voto da igreja, eu vou ser o primeiro a puxar aquela careca dele e meter a porrada nele. Tem que enfiar a porrada, né? Não, tem que enfiar a porrada. Tem que enfiar a porrada. Por exemplo, o senhor Nicolas Ferreira, né? Que, enfim, infelizmente, cara, eu gostaria de falar mal do Nicolas, mas infelizmente, até que ponto ele não é evangélico padrão hoje em dia? Porque a votação dele mostra isso, né? Um cara que vai em igrejas, né? Em vez de falar de Jesus, não. Ele não fala de Jesus, ele fala de voto. O cara que fala que vai para o exterior fazer trabalho missionário. Quando vai, na verdade, vai fazer protesto anti-vacina, né? O cara que mente sobre o Nando Boa falando que esse caso que está vestido. Ou seja, o cara completa uma disfarçatez total. Quase beira a psicopatia. E é encampado pelos evangélicos, né? E boa parte dos establishment evangélicos, dos cantores evangélicos, estão lá tirando foto com o Nicolas, né? Falando, coitado do Nicolas, está sendo censurado, só porque está pedindo golpe, só porque está criticando a eleição, né? Que injustiça. Estamos numa dentadura. Enfim, o que a gente faz com o Nicolas, o Adler? Cara, eu gostaria de ter a resposta para isso. Eu gostaria de ter a resposta para isso porque... teologicamente, a gente entende que as coisas só vão piorar acerca dessa prostituição que acontece dentro da igreja, mas eu acho que o meu papel, e não só meu, eu digo meu enquanto igreja, né, enquanto vários cristãos que estão acerca do Brasil e do mundo, é combater esse tipo de heresia, esse tipo de literalmente, de pessoas, na minha opinião, né, uma visão teológica, óbvio, de demônios que estão usando a igreja para corromper o evangelho. Então... o objetivo principal, cara, de verdade, o objetivo principal é conseguir conversar com os novos cristãos, com os jovens, no caso, né, para que a gente consiga formar uma cultura de respeito às instituições da igreja, respeito ao púlpito, respeito ao palco, ao altar, respeito à instituição igreja também, e respeito principalmente ao evangelho. Esse exemplo que você citou do Silas Malafaia, isso é abominável. Cara, eu tenho certeza, se o Silas Malafaia ainda não fosse pro inferno, eu tenho certeza que ele comprou a passagem dele naquele dia. Ele prostituiu o evangelho, ele prostituiu a Bíblia pra agradar o político de ocasião, cara. Isso é nojento. Eu jamais vou pegar a minha Bíblia e vou abrir e falar, gente, eu vou até pegar aqui, a minha Bíblia tá aqui na frente. Eu nunca vou abrir a minha Bíblia e falar, gente, o Kim Kataguiri é o enviado de Deus na Terra. O Kim Kataguiri é o ungido de Deus na Terra. Se você não votar no Kim, você vai pro inferno. Se um dia, se eu falar isso da minha boca, ou se eu pensar isso, que Deus me mate na hora. Porque eu tenho temor por isso daqui. Eu tenho respeito por isso. Eu tenho respeito por Deus. Então o que a gente tem que montar hoje, na minha cabeça, é uma cultura de pessoas que respeitam o evangelho. Parece absurdo, né? Que o meu objetivo é que as pessoas respeitem a Bíblia e respeitem Deus. Não, que os evangélicos respeitem o evangélico. É o evangélico. Não o outro, o evangélico. Eu não quero que o ateu respeite Deus dele, eu espero o pior. Mas os ateus são mais respeitosos hoje com o evangelho do que o Silas Malafaia. Com certeza. Adler. Eu encarei isso como missão, é montar uma espécie de cosmovisão, de cultura, de teologia política sobre o respeito eleitoral dentro de igreja. Sim. Adler, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu sei que, teologicamente, acho que toda religião ela tem que ser anti-ecumênica. Mas e politicamente, cara? Como é que seria essa coisa assim? Politicamente dá para ser ecumênico, sendo uma pessoa com representatividade na fé protestante, que é no caso, né, o seu caso. Eu, por exemplo, sou católico, mas eu não sou aqueles Zé Cruzadinhas do Olavo, não, né? Muito pelo contrário. Eu não tenho, eu tenho para mim uma coisa assim, né? Assim, dentro da minha fé, eu acho que quem não é da minha fé
não vai comigo. Mas eu penso assim, eu posso rezar pela pessoa que é da outra fé, que aí se eu tiver certo, ela vai ser salva junto comigo e vice-versa. Né? Então, assim, é lógico que isso dentro de uma perspectiva, obviamente, teológica, doutrinária. Mas, politicamente, tem que abraçar geral, porque quando a gente está falando de política, a gente está, tecnicamente, invocando uma espécie de religião civil, né? A democracia é uma espécie de religião civil. Então, aí, nesse caso, tanto o umbandista, quanto o católico, o espírita, eles são todos parte de um mesmo processo civilizatório. Então eu gostaria de saber sua opinião, se você está convergente com essas ideias e falar um pouco a respeito. Não, perfeito. O que acontece? Quando o Renan me deu espaço para tentar montar esse diálogo com cristãos, enfim, eu criei um grupo em Zap, né, com uma tia do Zap, criei um grupo lá no Zap, e falei, cara, você é cristão e é do MBL, entra lá no grupo e vamos trocar ideia. A gente fez a primeira reunião e eu montei certos pontos que existem de convergência para a gente debater isso dentro das palestras, então, enfim, do diálogo. Isso, claro, enquanto eu estiver montando esse diálogo. Agora, a minha opinião, eu vou continuar dando. Eu vou continuar falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo, principalmente sobre essa questão da instrumentalização da igreja pela política. Não vou nem dizer pela política, pelo bolsonarismo, principalmente. O ponto é que existem consensos nesse aspecto dessa palestra que eu estou montando, desse discurso que eu estou montando. Qual é o consenso? Existe, de fato, uma cosmovisão que dá para ser representada. Existe uma necessidade da gente formar bons líderes evangélicos que sejam técnicos e capazes de contribuir com o Brasil e que representem essa cosmovisão moral embasada pelo cristianismo. O que eu quero, cara, do fundo do meu coração, de novo, o que eu quero é ter um bom político que simplesmente também represente a pauta moral que eu defendo. Eu não quero ter a porcaria do Nicolas Ferreira como o representante da minha fé na política, como o cara que representa os valores morais que teoricamente a gente tem em comum. O que eu quero é um bom parlamentar. Aí você pega, por exemplo, o mandato dele em BH. O que ele fez, cara? O que ele fez? Ele impediu que as crianças entrassem no banheiro dos transexuais, eu acho. Ele falou só de transexual. Aí que tá. É uma pauta, beleza. Ok, beleza, ok. Mas o que ele fez de efeito prático além de ganhar like na internet? Não, eu não conheço. Politube, ele é politube. Mas assim, você conhece algum transexual? Eu pessoalmente não conheço nenhum. Você conhece? Eu não conheço nenhum. Então, quando as pessoas têm essa atenção enorme pro tema transexual, cara, parece que não tem outro problema maior não pro Nicolas pensar, né? Parece que não tem a situação econômica brasileira, não tem problema na saúde, na educação. O único problema que a gente tem é isso que eu tô falando. Eu quero que tenha um cara com uma cosmovisão cristã que esteja ali preocupado com a parte técnica, com a parte do processo legislativo, com a parte legislativa do bagulho, mas quando surgir a pauta, ele represente. Mas esse é o problema. O Nicolas não faz nenhum nem outro. Ele não faz nenhum nem outro. Ele só instrumentaliza isso para ganhar like e para ficar famoso. Então, existe de fato uma demanda moral que precisa ser representada, na minha opinião, por pessoas que creem nesses mesmos valores, mas também tem que ter a parte do legislativo, do processo legislativo da parte de administração pública. O problema é que hoje essa bancada evangélica, e eu coloco o Nicolas dentro disso, não faz nenhum nem outro. Você vai pegar o mandato dele, eu falo porque eu fui olhar, não tem projeto de lei. Não tem projeto de lei. Se tivesse, provavelmente seria uma porcaria, com baixa qualidade legislativa. Aí quando surge a pauta moral, o que ele faz? Nada. Vai lá discutir com o vereador do PSOL, o vereador do PT. Mas qual é o efeito prático? Nenhum. Então, o que eu preciso na minha cabeça ver ainda nesse país, meu Deus do céu, para não extravasar no palavreado aqui, é que existam parlamentares que sejam decentes, que sejam técnicos no quesito administrativo legislativo, mas que quando estoure uma pauta moral que seja importante para a gente enquanto igreja, tenha uma representatividade eficaz. E não um cara que vai fazer um vídeo já pensando no post para soltar no YouTube para ficar famoso. E eu digo que não é errado ele postar, entende? Mas não é o principal objetivo dele fazer o combate porque ele crê naquilo. Mas sim porque ele sabe que vai dar view e vai dar like na rede social. Sim. Eu estava conversando ontem, Adler, com uma menina que não é evangélica, né? E aí, ontem não, uns 4 ou 5 dias atrás, com uma menina que não era evangélica. E aí ela chegou e falou pra mim, cara, eu reparei um negócio.
todos os evangélicos que eu conheço que caem as esposas são bolsonaristas. Aí eu falei assim, eu também, né? Aí eu falei, obviamente que é conveniente pra gente, que é a oposição ao Bolsonaro, tributar ele em moralidade. Mas aí eu falei pra todas as vezes, o problema não é o evangélico bolsonarista estar cometendo adultério. O problema é o evangélico que está cometendo adultério. Então o problema é que a degradação moral veio antes do Bolsonaro, entende? Então essa hipocrisia, esse moralismo exacerbado, esse negócio de ficar olhando para o outro e pouco para si, isso precede muito o que aconteceu com o Bolsonaro. Ele já chegou com o terreno totalmente derrubado. Eu estava vendo um pastor, acho que você deve conhecer, o Augusto Nicodemos, né? Que é o cabeçudo aí da Igreja Presbiteriana no Brasil. Perguntava para ele o que ele achou do resultado da eleição, e ele, pelo menos, foi extremamente sábio e falou o seguinte, que a Igreja Evangélica foi a maior perdedora dessa eleição, que a imagem da Igreja Evangélica está completamente desgastada. Muitos dos seus membros que votaram no PT podem ter sido poucos, 20%, mas é relevante, são pessoas que são amigas, familiares de outras pessoas que estão na igreja. Elas vão ter que haver algum tipo de reconciliação, e não vai haver reconciliação se você acha que você está certo e o outro lado é o demônio. Ou essas pessoas vão ter que se ausentar, ou pelo menos vai ter um conflito que não vai terminar no dia da eleição, dentro da igreja evangélica. Fora que vai ter o ostracismo social, né? O que hoje a igreja evangélica, ela comprou por completo a pauta do bolsonarismo, e conforme a gente vai ver nos próximos anos esse fenômeno se desgastar, a igreja evangélica vai se desgastar junto. Porque a gente sabe que tem pastores que apostaram tudo no Bolsonaro e não pode simplesmente sair, né? Mas assim, é isso, né, cara? O que você acha? O quanto que a gente perdeu? Segundo o Nicodemos, criou-se um abismo ainda maior entre o evangélico e o não cristão, né? Infelizmente, esse abismo não é definido agora por política. Eles não odeiam a gente, né? Por causa de Jesus. Eu gostaria que eles nos odiassem por causa de Jesus. Mas o problema é que agora nós seremos odiados como evangélicos por causa do Bolsonaro. Mas como que você vê isso? Eu vejo da mesma forma. Eu adoraria que a igreja fosse perseguida no Brasil porque serve ao Senhor Jesus Cristo, mas a gente vai ser perseguido no Brasil porque a igreja é bolsonarista. Eu concordo 100% com você. O que acontece é que eu consigo fazer a diferenciação, claro, do bolsonarista malucão que virou um psicopata do cara que votou nele por acreditar que ele é o menos pior. Eu realmente respeito. Entendo a pessoa que optou pelo menos pior. É cultural já, né? É democrático a gente estar, né, nessa neura de escolher o menos pior em tudo que a gente faz na política brasileira. Isso é cultural. Mas eu entendo que hoje no Brasil a gente tem um cristianismo cultural. Muitas das pessoas que são cristãs, que são declaradas cristãs, inclusive frequentam a igreja, elas acham que ser cristã é você ir no domingo para a igreja, você ser dizimista, no máximo, e, enfim, participar da vida ali em igreja. Quando, na verdade, é você ser um devoto, é você amar o Senhor Jesus sobre todas as coisas, é você estudar as Escrituras, é você se dedicar em tempo de oração, pensar naquilo que vai vir pós a nossa vida terrena, enfim, pensar em salvação, pensar em evangelizar, cara. Uma coisa que a igreja não fala hoje, a gente fala sobre mobilizar ônibus para levar para o evento do bolsonarismo, mas a gente não fala sobre a igreja mobilizar a galera para ir para a praça e evangelizar. Entende? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Então a gente está numa loucura que a gente precisa pensar com o que vai acontecer no futuro. Mas agora, sobre esse afastamento dos não cristãos, eu entendo que isso é muito prejudicial para a igreja. E a gente tem que pensar em alguma forma, enquanto igreja, de limpar a nossa barra. É triste falar isso. Eu falo com tristeza, que a gente tem que limpar a nossa barra. O bolsonarismo sujou a nossa barra com esses pastores que, de alguma forma, entraram de forma doente no bolsonarismo. Então, é por isso que, cara, eu tô muito focado ano que vem em rodar para conversar com juventude e tal. Porque os velhos é mais difícil de você mudar a cabeça. Mas o jovem é mais fácil de você conversar, enfim, trocar ideia. O adulto, ele já é mais ali, acredito nisso, mesmo se eu souber que eu tô errado, eu não vou mudar de opinião porque estão sem envergonhado. Então, é uma construção. É diálogo, é conversa, é mostrar uma boa teologia bíblica, é sentar, sem ser tão ofensivo, né? Hoje, embora eu tenha sido bastante ofensivo aqui em alguns momentos, mas no trato pessoal eu consigo conversar com todo mundo, enfim. Ter de forma respeitosa. Porque se chamar o cara de gado, você não vai conseguir nem ter um diálogo para tentar chegar no meio termo, podemos dizer assim. Mas precisa ser feito e eu estou me colocando à disposição de Deus para tentar fazer
como um mero mortal, como um pecador, como um servo que não tem grandes virtudes, mas que está tentando de alguma forma tornar a Bíblia respeitada de novo dentro da própria igreja e o altar de Deus respeitado de novo dentro da própria igreja. Sim, mas assim, você tinha dito sobre conversar com os jovens e que os velhos às vezes não é tão fácil. Mas muitos pastores, né, foram pressionados mesmo por seus fiéis a tomar posições e arcaram com as consequências disso. Pastor Edson Nunes, da Igreja Adventista, Antônio Carlos Costa, também na Igreja Presbiteriana. Teve até na Assembleia de Deus também o pastor Nilson Gomes. E o que falta hoje? Eu sei que o MBL, a gente como membro escuta muito isso, né? O Iago é o pastor do MBL, né? Tentam jogar isso pra gente. Mas o que falta, de fato, para, enquanto instituição, conversarmos com esses pastores, né? Manter um diálogo com esses pastores que muitas vezes foram pressionados, viram a sua igreja sofrer tentativas de serem instrumentalizadas e disseram não. O que é que falta para a gente conversar com essas pessoas? Cara, eu acho que esse diálogo é muito difícil acontecer entre o Arthur e o pastor presbiteriano, por exemplo. É muito difícil acontecer entre o Renan e um pastor presbiteriano. Eu acho que é fácil entre o Kim, por exemplo, e um pastor, sei lá, da Assembleia ou até presbiteriano batista. Porque o Kim, embora ele seja muito jovem, faça as piadinhas dele lá, ele ainda tem uma figura, uma imagem institucional muito melhor do que a do Renan e a do Arthur. Por que será, né? Então. Mas, enfim, então, esse tipo de amadurecimento precisa vir do movimento, ou a gente criar lideranças, pessoas que sejam da própria instituição para tentar abrir um diálogo. Não para que essa pessoa entre para dentro do movimento, ou para que leve alguém do MBL para dentro da igreja, etc, etc. Não. Eu acho que existe um modelo de administração do MBL enquanto mandato, que pode ser... que pode existir um diálogo dentro da cosmovisão cristã. É aquilo que eu disse, cara. Conversando com a juventude, com os moleques cristãos que entraram lá no grupo, a maioria só quer ver um Kim Kataguiri que defende os nossos princípios e valores enquanto cosmovisão. Porque o Kim foi um bom parlamentar. Na minha opinião, ele é o melhor parlamentar do Brasil. Só faltava para os evangélicos, que ele fosse cristão e frequentasse a igreja dominicalmente falando. Então, esse aspecto. Eu acho que a única forma da gente conseguir fazer esse diálogo são com lideranças legítimas de dentro da própria instituição, de dentro da própria igreja. Assim que eu fiz o vídeo lá no MBL, muitos pastores me mandaram mensagem. Muito mesmo, né? Mandaram mensagem falando, poxa, vamos conversar, o que você acha que a gente pode fazer? Muitos pastores, inclusive, foram pressionados a apoiar o Bolsonaro e falaram, eu tô aqui para pregar o evangelho. Cara, o pastor me relatou isso, eu tô aqui para pregar o evangelho. Você quer ouvir o Bolsonaro? Sai da igreja e vai atrás de uma igreja que vai se vender pro Bolsonaro. Aqui vai ser pregado só o evangelho. E é essa postura que deveria ser de um ministro do evangelho. Então, esse diálogo está existindo e eu quero dialogar com um cara como esse, na minha opinião, nessa parte mais íntima, né? É óbvio que o discurso alcança mais pessoas, alcança mais um público cristão maior, mas no trato, assim, eu quero um cara que respeite a Bíblia desse ponto. Sim, agora vamos lá. Tirando o bolsonarismo, fingindo que não existe, tá? Agora vamos lá. Os evangélicos sofrem preconceito, muita resistência de alguns setores, principalmente na universidade, por causa de algumas posturas, e eu consigo entender, pô. Eu já passei por isso. Na faculdade eu era taxado como... Se sou taxado hoje, mas naquela época, né? Eu era taxado como um carola, coisa assim, por causa de algumas posturas nossas, né? Que não são consideradas compreensíveis por algumas pessoas. Hoje eu entendo, por exemplo, é natural que a gente seja contra o aborto, porque é uma vida e a gente preserva a vida. Mas, por exemplo, ser contra o aborto em caso em risco da vida da mãe. Óbvio que qualquer evangélico, não. Nesse caso, né, vamos fazer uma exceção. Ok, né? Agora, por exemplo, quando o evangélico entra no debate, tipo assim, contra o aborto em caso de estupro, né? O aborto já está em convenção. Não tem conversa, entendeu? Porque é um valor negociável para o evangelho e é algo que está estabelecido pela cultura, né? Porque a mulher ela tem direito, a mulher tem empatia contra a mulher que sofreu abuso, né? E ela quer ter a liberdade, em caso de estupro, não perpetuar e correr risco de vida para manter o filho do estuprador. Então, é uma coisa muito complicada falar de certas nuances. Quando você coloca um elemento religioso, praticamente você inviabiliza o debate. Por exemplo,
infelizmente, quando a gente vai falar do casamento gay, né? Aí, poxa, o cara, algumas igrejas entram e falam, não, que gay não pode casar, casamento entre homem e mulher. Beleza, é a visão que nós temos, casamento entre homem e mulher. Mas, do ponto de vista civil, a minha visão, o que eu estou preocupado é que no caso da minha igreja, né? Até porque na minha igreja tinha homossexuais, né? Eles eram amados, aceitados, mas não casados, né? Mas a gente amava eles e entregava o evangelho para eles. Então, para mim, esse é o ponto. Agora, qual é o problema da pessoa? Esse evangélico que quer dar o passo além. Não, o cara não pode casar em lugar nenhum. Ele não tem que ter direito civil. Tipo assim, se ele ficar com outra pessoa, ele não pode ficar com herança. Se o cara ficar doente, ele não vai poder visitar. Isso é desumano. Uma vez eu fazia trabalho voluntário no hospital. E aí que eu vi essa parada acontecer, né? Um cara da dupla, do par lá, estava doente e existiam restrições só para parentes que poderiam visitar a pessoa, né? E o cara que era determinado do grupo, né, não podia visitar a pessoa que não mais precisava, né? E aí eu fiquei um pouco tocado. Mas enfim, cara, eu vejo que existe um problema na igreja evangélica. Por exemplo, existem condutas sexuais que entre heterossexuais são pecaminosas. E muito foi pacificado. Mas eu já posso falar das minhas igrejas, que eu representei. Quando o discurso era contra pecados de heterossexuais, o tom era um. Mas quando era pecados de homossexuais, a linguagem era carregada. E, para meu ver, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Que para mim, pecado é pecado, não tem pecado. Para mim é o quê? Homofobia. Né? Então, as pessoas não são otárias. Quando elas olham para o Evangelho, elas reparam que existem problemas, entende? E muitos desses problemas que realmente existem fazem com que exista esse preconceito contra o Evangelho. Perfeito. É isso. Eu acho que aquele papo também de que você não pode usar o argumento religioso para defender tal tese, eu acho que não é também o caminho. Porque também é um argumento. Ele pode não ser tão levado a sério quanto os outros, mas ele pode ser usado. Mas o ponto é esse. O ponto é, por exemplo, o aborto. Cara, o aborto, eu gosto de defender o combate ao aborto mais por uma via racionalista do que necessariamente pelo ponto religioso. Mas a questão do estupro, eu acho que qual seria a postura de um cristão, de um pastor e tal, nesse aspecto? Seria, olha, se você quiser manter a criança, a gente vai estar aqui para te dar suporte. A igreja tem a missão de te dar toda a orientação, todo o suporte, questão médica, questão judicial, tudo. O que você precisar, a gente vai estar aqui para te ajudar. Mas você foi estuprada, você foi violentada. Se você quiser decidir encerrar por isso, eu vou estar aqui orando por você dia e noite. Se você quiser, eu, enquanto pastor, vou até lá, vou orar. Inclusive, eu vou orar até o último instante para que Deus mude seu coração para que você não aborte. Mas se você não mudar de opinião, eu vou estar segurando a sua mão até o último minuto. Então, o que a gente não pode ter enquanto cristão, cara, é proibir pecado. Entende? Eu não quero proibir o cara de transar. Eu não quero proibir o cara de ter um relacionamento homoafetivo. Eu quero proibir coisas que prejudiquem a sociedade. Seja ela por coincidência ou não, a partir de uma cosmovisão cristã. Como, por exemplo, o ataque à nossa língua portuguesa. Como, por exemplo, de alguma forma instrumentalizar a mudança de gênero para crianças. Que são coisas que são nocivas para a sociedade. Por coincidência, eu sou contra isso a partir de uma cosmovisão cristã. Mas o ateu consegue ser contra isso, através de um argumento secular racional. Então, por exemplo, o casamento gay tem a solução perfeita. Que eu acho que até o cristão e a comunidade LGBT, os dois de boa vontade vão concordar. Eu sou contra o casamento. Eu sou totalmente contra. Inclusive contra existir no Estado. Eu acho inadmissível na Constituição um gay ter a autorização de chamar de casamento. Sabe como a gente resolve isso? Fazendo o que era para ter sido feito. Tirando o casamento da Constituição. Casamento é um contrato. É um contrato. Se você quer ter união, se você quer dividir os seus bens, tudo isso que você falou, eu concordo. Eu acho que tem que ter o direito civil. O casamento é uma instituição cristã. Então, para a gente não se sentir ofendido enquanto cristão, e para que a comunidade LGBT tenha um direito constitucional e de direitos naturais dela respeitado, é só a gente tirar o assunto da Constituição e transformar no contrato. O casamento não é uma organização civil. É uma organização religiosa. Então, por exemplo, cara, é um exemplo meio bobo, mas que eu acho que vocês vão conseguir me entender. Se você hoje, cara, é uma visão bíblica. Se você beija a sua namorada, biblicamente você está casado. Biblicamente você está casado.
Não é piada, é sério. Biblicamente você tá casado. Se você tá ali transando com a sua namorada, biblicamente você tá casado. Ou seja, o casamento é uma instituição religiosa. É uma concepção religiosa. Então, pra gente resolver esse problema, seria muito mais fácil a gente tirar o artigo 226 da Constituição, falar, ó, casamento é coisa da igreja. Se a igreja não quer casar você, procure uma igreja que casa você. Se aquela igreja não quer te casar, problema dela. Vai atrás de uma igreja que queira né, unir vocês, fazer uma cerimônia de vocês. Agora, o que a gente não pode tolerar nesse assunto também é proibir, obrigar igrejas que são confessionalmente e doutrinariamente contra a realizarem. Mas se a gente tira... Cara, é só tirar o casamento e transformar no contrato de união civil. Porque os direitos que importam para a comunidade LGBT são alcançados através de um contrato. Né? E se quiser chamar de casamento, que chame. A nomenclatura, enfim, tanto faz. Eu sou contra, eu acho que não deveria. Mas se é a nomenclatura que é culturalmente já aceita, né? Tanto faz. O que eu não quero é ver a igreja sendo forçada a realizar esse tipo de cerimônia. Sim, mas tem muito terrorismo, né? Tem. Vamos entrar um pouco na parte jurídica, que muita gente conhece, o Adler é teólogo, mas você também vem dessa área, né? Do direito, né? Inclusive no direito público. E eu queria ouvir de ti. Eu particularmente... Só para evitar confusão. Eu sou formado em teologia, né? E estou fazendo pós em direito constitucional, mais focada para o processo legislativo e administrativo. Eu particularmente discordo um pouco dessa sua alternativa, apesar de não gostar muito do modelo atual, mas o contrato de namoro, por exemplo, é algo que muitas vezes encontra um certo entrave jurídico, né? Muitos juízes anulam por entender que não existe um objeto, né, lícito, possível, determinado. Então, acho que isso poderia acabar gerando alguns empecilhos, né, para você garantir alguns direitos mesmo nas relações matrimoniais, né? Agora, eu queria ouvir de ti, Adler. Com relação a você lidar com esses... Ele ficou sem som. Perdemos o membro? Eu tô aqui. Acho que caiu, que até a imagem dele sumiu. Sim, agora ele tá do lado do Dora, coitado. Né? Mas enfim. Mas enfim, foi puxado pelo João Dora. Mas enfim, uma coisa que eu gostaria de acrescentar para aquela fala que você falou sobre a questão do papel do evangélico, né? Eu vejo um esforço incomensurável dos evangélicos numa pauta moralista, falando ser contra o aborto. Infelizmente, enquanto vários evangélicos que abortam, evangélicos que têm atitudes complicadas, né? Contra o preservativo, acabam engravidando a namorada, depois a mulher é obrigada a abortar em condições complicadas, coloca a vida da mulher em risco, e ainda assim depois é contra o aborto. Então, para mim, se o cara é contra o aborto, então, por favor, o primeiro ponto para ser contra o aborto é não praticá-lo, não agir nesse sentido, para que um aborto aconteça. Existe um esforço comensurável dos pastores ao falar desse tema de forma política, né? Para que elejam candidatos que sejam contra o aborto. Mas não estou falando, não, você não tem que contribuir para que um aborto aconteça. Que ainda que você peque com preservativo, preocupe com o próximo, com a pessoa que pode vir a nascer. Né? Esse é um discurso que faz sentido. Isso diminui o número de abortos. Porque eu já vi vários números que apontam que a criminalização do aborto não diminui o número de abortos. Mas sabe o que diminuiu o número de abortos? Tem uma igreja lá nos Estados Unidos que ela faz que ela, ao invés de ficar falando mal de política contra ou a favor de aborto, ou fazer campanha política, sabe o que eles fazem? Eles fizeram um programa nos quais eles chegam para mulheres que querem entrar na Planned Parenthood, que é uma instituição abortista lá nos Estados Unidos. Eles cadastram a mulher e falam o seguinte: olha, quem é você? Como que você está? Aí geralmente a mulher que recorre ao aborto, a pessoa que está fragilizada, abandonada, mal economicamente. O que a igreja faz? Paga psicólogo, dá apoio financeiro e fala o seguinte: olha, nós vamos te ajudar financeiramente até você ficar com o filho. Se você não quiser, pode dar pra gente que a gente encaminha para alguém. E o índice de aborto de sucesso que eles conseguem evitar é altíssimo. Só que isso é muito mais difícil do que ficar falando, do que ficar instrumentalizando. Porque se você chegar e ficar na pauta moral com terrorismo, isso é muito mais proveitoso para a igreja, porque a igreja consegue o voto do gado religioso. Mas mudar o problema, acho que eles nem querem. Engraçado, Knut, que a gente teve basicamente um precedente desse tipo de situação. E aqui no Brasil,
com o caso da Clara Castanho, né? Ela ainda foi criticada. Eu não entendo isso. A galera do Bolsonaro desceu o cacete na Clara Castanho e ela praticamente fez isso que está dentro desse escopo aí que você colocou. Né? Não dentro, né? Não igualzinho, não com a adequação perfeita, mas evitou a interrupção, né? Enfim. Membro, termina de falar o que você falar, membro. Não, e ela ainda foi criticada por pessoas que se acham bastiões da moralidade, né? Não sei se pode falar o nome aqui, mas aquela ex-atriz, né? Da processo, aquela ex-atriz que pousou nua em uma revista e queria julgar uma menina que não interrompeu a gravidez justamente por uma questão moral, né? Mas, desculpa cair aqui. Adler, se você acredita que existem alguns excessos, né, por parte da nossa Suprema Corte, por exemplo, a criminalização da homofobia se dá através de uma via judicial. Né? Você acredita que há esses excessos? Você, se fosse um parlamentar eleito, né, você combateria esses excessos vindo de outro poder? E se fosse aprovado, hoje é coisa que não tem, mas se tivesse uma maioria de brasileiros hoje no país, uma maioria contra a homofobia, mas uma maioria favorável à sua criminalização, aí você aceitaria, se isso se desse de fato pela via legislativa, por uma maioria aprovada no Congresso de forma correta? Como seria a sua postura? Agora acho que ele ficou sem o som. Beleza. A forma que foi feita foi errada. Isso tem que ser pauta do Congresso Nacional. A criminalização da homofobia, se eu fosse parlamentar, eu provavelmente votaria a favor. Desde que fosse uma lei que tratasse sobre homofobia. Não sobre, por exemplo, pastor pregar contra a homossexualidade. São coisas diferentes. Ele pregar dentro do seu ambiente de culto, defender isso publicamente e ser homofóbico são duas coisas diferentes. Então, se existisse uma lei que criminalizasse a homofobia, que o cara que agrediu, que violentou, que xingou, que pelo fato dele ser homossexual, cara, eu votaria a favor se eu fosse parlamentar e com defesa cristã. Romanos 13. O Estado está lá para condenar os maus, para julgar os maus, para passar a espada nos maus. Então, a questão do respeito à vida humana, às liberdades individuais, é um princípio cristão. É um princípio que nós temos que defender enquanto cristãos. Então, cara, a própria questão do casamento. Se tivesse uma regulamentação, eu vi muitas pessoas criticando aqui que eu tinha falado de tirar o casamento inclusive, né, você discordou sobre tirar o casamento da Constituição. Se eu fosse deputado para acabar com esse assunto de uma vez por todas, porque a esquerda radical não quer acabar, não quer pautar, porque eles sabem que isso dá voto. Eu pautaria uma proposta dessa se eu fosse parlamentar. De verdade, eu pautaria uma proposta dessa. O termo casamento, alguém falou aqui nos comentários que, mas não tem a mesma competência legal. Dá copia e cola na legislação atual para que garante os direitos para héteros, para homoafetivo. Só é mudar o título. Acabou. Desde que não obriguem pastor a realizar a cerimônia. É isso. Todo mundo tem que ter o direito de pecar. Na minha concepção, casamento homoafetivo é pecado. Mas por que, enquanto legislador, eu tenho que privar a pessoa de pecar? Sendo que não é algo que é prejudicial e nocivo à sociedade, como, de novo, a questão de atacar as nossas crianças com mudança de gênero, com crianças de 10 anos, com menor de idade, atacar a nossa linguagem, o nosso idioma, entende? Então, tem coisas que são instrumentalizadas de forma política que são racionais, que um parlamentar tem que sentar, seja ele cristão ou não, falar, poxa, o que é racional aqui? Poxa, eu quero ter o direito de pecar. Tá bom, cara, o que eu vou fazer enquanto pastor? O que eu posso fazer é orar por você, te aconselhar e te mostrar o evangelho. Agora, eu vou te proibir de fazer isso? Não vou, não faz sentido. Não é uma boa teologia que é política, entende? Tem que existir um respeito pelas liberdades individuais. Cara, é o que a Bíblia diz, tem que ser feito com ordem e decência. É só isso. Sim. Adler, para terminar aqui a nossa conversa, o papo foi muito bom, muito proveitoso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que eu conversei com uma pessoa de esquerda e ela ficou muito amedrontada, desesperada com o que aconteceu nessa última eleição, com a inserção dos evangélicos, o engajamento deles em favor de um candidato. E eles falam assim, cara, é completamente desleal. As pessoas trabalham de graça, completamente 24 horas por dia, e nenhum movimento político é capaz de mimetizar isso, né? E a pessoa chegou e falou um negócio para mim: o Brasil já é um país evangélico. Porque qualquer presidente que chegar
ao segundo turno, vira refém da pauta de costumes dos evangélicos. Então, mesmo sendo uma minoria, já agem como maioria, porque sabem que eles têm o cacife para colocar alguém no poder. E que, possivelmente, hoje 31%, na próxima eleição vai ser 63%. Acredita-se que os evangélicos só vão chegar no platô aos 40%, né? Porque tem dificuldade de chegar em públicos de uma nível de escolaridade maior, os evangélicos. Então, por isso, acredito que vai parar entre 40% e 45% nas próximas décadas. Vai ficar estancado, vai ser a maior religião, mas não vai chegar a ser maioria, né? Segundo os estatísticos. Mas você acredita que hoje, no atual momento, o Brasil já é um país evangélico? E a pergunta final é o seguinte: e é bom o Brasil ser um país evangélico? Porque na minha visão, quando eu era criança, nos anos 90, o Brasil ser um país evangélico era um país com menos fome, com mais solidariedade, com mais empatia pelo próximo. E a gente viu vários pastores fazendo campanha anti-vacina, inclusive pastores famosos, não vou nem falar o nome aqui, contra a vacinação de crianças, a favor da cloroquina. Hoje, o público que mais acredita em terra plana são evangélicos, né? Infelizmente, eu vou te falar, eu tenho medo do Brasil ser um país evangélico. Fala, amigo. Eu vou responder pela última. Se seria bom se o Brasil fosse um país evangélico. Vamos mudar o tempo para um país cristão. Eu acho que seria. Seria. Se a gente tivesse um país cristão, onde os valores da cosmovisão cristã bíblica fossem representados, eu tenho certeza que isso aqui seria a maior potência do mundo. A gente não teria fome, a gente não teria desigualdade social, a gente poderia dormir com a porta aberta, a gente não precisaria ter muro nas nossas casas, a gente não precisaria ter cerca elétrica. Aí a gente entra para a primeira pergunta: se eu acho que o Brasil é um país evangélico, cristão? Não. A gente é um país culturalmente evangélico, que são coisas diferentes de ter um país evangélico cristão. Culturalmente, nós somos um país religioso, nós somos um país evangélico / católico. Isso não significa ser cristão, seguir isso daqui, seguir a Bíblia, seguir os princípios e valores ensinados por Jesus. Se nós fôssemos, a igreja não cobraria o Estado para ter orfanatos. A igreja construiria orfanatos. Se a gente tivesse uma sociedade, um Brasil cristão, a gente não falaria pro Estado cuidar de órfãos e viúvas e dos necessitados. A igreja iria cuidar deles. Porque essa é a função da igreja dita lá em Tiago. Então, se a gente não tem o básico da missão enquanto sociedade da igreja, como que a gente pode dizer que o Brasil é cristão? A gente é culturalmente cristão, sim. Mas no efeito prático e positivo disso, né, que é o principal, né, acho que você está perguntando, a gente não é. A gente não é um país evangélico. A gente não é antigamente, acho que você é dessa época também, que você cresceu também um pouco mais na fé cristã, o sinônimo de evangélico, de cristão, era um sinônimo de confiança. O cara falava: o menino é evangélico, vai vir trabalhar aqui, pode confiar. Hoje, se o cara fala que é evangélico, você já não deixa o cara sozinho em casa. Você fica lá olhando para ver o que está acontecendo, se sumiu alguma coisa quando ele vai embora. Então, no efeito prático, o país não é cristão, não é evangélico, não tem nem 30%. Se tiver 10%, é glória a Deus. Mas no efeito prático, a gente não é cristão. Seria bom se o Brasil fosse um país cristão ou tivesse princípios cristãos. A gente não tem isso. A gente é o país do jeitinho brasileiro. A gente é o país do deixa eu passar na frente, senão eu vou pegar pouco. A gente é o país onde o egoísmo se faz mais presente do que amar ao próximo como a si mesmo. A gente é o país onde está tudo bem prostituir o templo, prostituir a Bíblia, prostituir o púlpito, para a gente ter um cargo no governo, para a gente ter espaço, para a gente conseguir uma reforma, que o deputado mande um milheiro de tijolo para a gente construir, para a gente reformar a igreja, para continuar recebendo o dízimo. Então, no sentido cultural nós somos, mas no sentido que importa, que é uma mudança genuína de coração, o Brasil não é cristão. Eu oro a Deus que um dia seja. Se for da vontade de Deus, eu espero que um dia esse país seja um país que esteja com seus corações e mentes dobrada ao Senhor Jesus Cristo, que eu acredito que vai trazer muita coisa boa para a nação. Mas não de forma impositiva, não através de uma religião estatal, não convertendo as pessoas com uma arma na cabeça. Até porque não seria conversão. Seria obrigado a mentir para mim. Coerção. Então, o que eu quero, sonho, espero e oro a Deus para que um dia a gente tenha transformações genuínas de coração e que a gente siga o evangelho da forma que é adequada. Eu digo exatamente para esses 30% da população que já são.
Se a gente tivesse 30% da população que fossem genuinamente cristãs, que amassem o próximo como a si mesmo, que tivessem um amor fraterno pelas pessoas, inclusive que elas discordam e que acreditam que sejam pecadoras, que era a postura correta, que seria a postura correta de um cristão, a gente teria um país muito melhor. E não é o que acontece. Ora Deus que seja, mas hoje, infelizmente, a gente mais envergonha Cristo do que louva e engrandece o nome dele na sociedade. Sim, para terminar, eu gostaria de ser otimista, porque a gente só falou mal, né? Mas, assim, o resultado da seleção é extremamente otimista para todo mundo aqui de direita, né? Olha só, essa não foi uma derrota da direita, né? O PT, para voltar ao poder, ele voltou praticamente com todos os votos da esquerda, centro e direita, né? Ou seja, para o PT voltar ao poder, por uma margem mínima, ele precisou fazer uma coalizão gigantesca, né, contra o Bolsonaro isolado, sem apoio de quase ninguém. Né? Ou seja, pelo menos o lado bom dessa eleição é o seguinte: a direita hoje está muito mais enraizada culturalmente no Brasil, com exceção de uma única região, que é o Nordeste, que ainda é fiel ao PT. Todas as outras, o discurso da direita já é hegemônico. Né? E, saindo o Bolsonaro, é possível que vozes como você, o movimento lá do nosso amigo, né, possam fazer parte de uma direita democrática, que é a favor da ciência, a favor das conquistas do iluminismo, a favor daquilo que é normal, do Estado Democrático de Direito, que é sempre resultado de eleições, entende? Então isso é positivo, saber que existe um horizonte que o bolsonarismo vai passar, mas que vai ficar à direita, né? E dentro desse campo da direita a gente vai poder ganhar espaço. Muito obrigado, Adler, muito bom te conhecer, que Deus te abençoe. Espero realmente que essa batalha que você está travando, ela seja bem sucedida, porque se não fosse isso, se isso não acontecer, provavelmente a Igreja Evangélica vai estar em utopia de forma merecida. Aliás, já deveria estar em utopia, né? Mas quanto pior fica, parece que mais cresce. Né? Eu gostaria realmente que a igreja diminuísse para aprender a fazer certo, né? E depois crescer. Né? Mas, de qualquer forma, Deus abençoe o seu trabalho, tanto político como religioso, porque o inimigo que a gente está enfrentando é um inimigo muito poderoso, é um inimigo desaforado que acha que tá do lado, Deus está do lado deles. Né? E que a gente possa ter a noção de que Deus está do nosso lado, mas que a gente tem que correr para o lado dele. É isso, ter essa noção. Então, muito obrigado, Adler. Só queria agradecer o convite. É sempre bom trocar ideia, discordar, enfim, de forma respeitosa, né, de forma democrática, que é o que o país está precisando hoje. Eu acho que esse papel de comunicar com a igreja de forma séria, de forma temerosa, cara, eu tenho muito medo. No dia que o Renan conversou comigo para, enfim, ser uma espécie de comunicador com o público cristão, a primeira coisa que eu fiz foi ligar pro meu pastor, falar: preciso falar contigo, você tem tempo amanhã? Que hora você dá? Não vou ter tempo, só na próxima semana. Não tem problema, pode ser por vídeo chamada? Pode. Falei: cara, por favor, ora por mim. Eu não quero de forma alguma envergonhar o evangelho, envergonhar o nosso Deus. Eu quero de alguma forma contribuir. Porque, cara, a Bíblia diz em Romanos 7 que todos nós escolhemos o mal quando o nosso coração tá tomando as decisões. Então, o que eu oro é para que Deus, de alguma forma, ilumine a cabeça desse pobre pecador, imundo, podre, para que, de alguma forma, a gente consiga construir um Brasil melhor, seja com todo mundo, cara, com todo mundo. A minha oração é para que a igreja consiga mudar suas próprias estruturas para mandar bons representantes para esse parlamento de pessoas, né, para essas partes da sociedade que são representadas no parlamento. O que eu oro a Deus é para que a bancada evangélica daqui 10, daqui 20, daqui 30 anos seja uma bancada diferente do que a gente tem hoje, e uma bancada que de fato defenda a nossa cosmovisão cristã, e uma bancada que seja técnica, competente, respeito ao dinheiro público, respeito principalmente aos púlpitos e às igrejas e à palavra de Deus. Então essa é a minha oração, essa é a minha missão. Se for da vontade de Deus que isso aconteça, glória a Deus. Se não for também, glória a Deus também, que o nome dele seja engrandecido. Eu acho que é aquilo que a gente falou no início. Eu adoraria é uma palavra muito forte, mas eu acho que eu preferia ser perseguido do que a gente ter a igreja que a gente tem hoje instrumentalizada pelo bolsonarismo. Eu preferia, de fato, que a gente tivesse um governo Lula que viesse para cima da igreja, para que a igreja se curvasse, de joelhos diante de Deus e buscasse um coração quebrantado, um coração firme na palavra. Cara, a gente viu que a maior época de avivamento das igrejas, pega a igreja de Atos, a igreja orava porque estava sendo perseguida. A igreja buscava tanto a palavra de Deus porque estava no momento onde ela percebia que ela tinha que estar ajoelhada nos pés do Senhor, buscando direcionamento, buscando esperança, buscando
quebrantamento de Deus. Então, às vezes, eu sei que é loucura eu falar isso aqui, provavelmente pode ter um corte, alguém compartilhar, e falar, o pastor aí, o teólogo aí querendo que a igreja seja perseguida. A gente está suscetível a isso na internet. Mas eu tô falando isso para vocês porque se eu quero fazer as coisas da forma certa, enquanto nessa posição que eu tô hoje, eu vou fazer da forma certa. Não é mentindo, não é tentando manipular igual o bolsonarismo fez. Eu quero de verdade, minha principal missão, óbvio, é pregar o evangelho e quebrantar o coração da igreja. E o segundo, ajudar na construção de um país melhor, não o contrário. Então, eu acho que isso é importante, é voltar a ter respeito pelas escrituras e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade de trocar ideias com vocês. Galera que está assistindo aí, espero que Deus abençoe a vida de vocês. Você que não é cristão, entenda como uma mensagem de positividade para que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite e tenha uma vida legal. Então é isso aí, amigo. Até a próxima. Shalom Adonai.